Dado o vetor V, 2, menos 1 e menos 3, essas são as componentes do vetor V, determinar o vetor paralelo a V que tenha sentido contrário ao de V e 3 vezes o módulo de V. Mesmo sentido de V e módulo igual a 4. Sentido contrário ao de V e módulo igual a 5. Então, são 3 coisas distintas que ele está me pedindo. Se eu quero o sentido contrário de V, eu tenho que multiplicar por menos 1. Para que mude o sentido de cada componente, certo? Vai ser as mesmas coordenadas, mas para o lado contrário, ok? E se eu quero 3 vezes o módulo de V, basta eu multiplicar por 3, certo? Vai ser 3 vezes maior. Então, vamos lá, começar aqui com o exercício A. A, sentido contrário de V. Então, se eu tenho aquele vetor V e eu quero um vetor U com sentido contrário, basta eu multiplicar por menos 1. 2 menos 1 e menos 3, ele vai ficar no sentido contrário, certo? Então, o U é menos 2, ou já vamos fazer tudo de uma vez aqui. Ó. Sentido contrário, eu vou multiplicar por menos 1. Só que eu quero sentido contrário e 3 vezes o módulo do próprio V. Então, ó, sentido contrário 3 vezes maior que o V. Ou seja, meu vetor U é menos 3 vezes 2, menos 1 e menos 3. O meu vetor U é menos 3 vezes 6, menos 6. Menos 3 vezes 1, 3 vezes menos 1, dá 3 positivo. Sinais iguais, positivo. Menos 3 vezes menos 3, 9. Isso aqui é um vetor paralelo ao V. Paralelo, mesma direção, certo? Sentido contrário. Sentido contrário. 3 vezes maior que o vetor V. Multiplicado por 3. Correto? Eu poderia expressar isso aqui também assim. Menos 6i mais 3j mais 9k. É uma forma de eu expressar esse vetor U. Resposta 1 está dada. Aqui está certo. Ó, assim está certo. E assim também está certo. Tá bom? Dado o vetor V, determinar o vetor paralelo. Eu chamei de U, tá? Chamei de U, mas poderia dar o nome que você quiser aqui. B. O mesmo sentido de V em módulo igual a 4. Cuidado! Que esse é 3 vezes o módulo de V. E fala assim, ó, nem sei o tamanho do módulo de V, não me interessa, só sei que eu quero 3 vezes o módulo. Então ele multiplicou por 3. Outra coisa é módulo igual a. Módulo igual a 4, primeiro tem que descobrir um vetor paralelo de módulo igual a 1, mais conhecido como versor. Aí eu multiplico por 4. Então vamos calcular primeiro o nosso querido, lindo versor. Para eu calcular o versor, eu tenho que dividir o vetor pelo módulo do próprio vetor. Certo? É assim que eu calculo o versor. Então eu vou ter que calcular o módulo. Como que eu calculo o módulo? Vou calcular aqui o módulo. É a raiz quadrada de cada coordenada. 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, o módulo deste vetor vai ser 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Dentro da raiz. 9 com 1, 10. 10 com 4, 14. Raiz de 14. Pelo amor de Deus, não vai pôr na calculadora quanto que é raiz de 14. Eu não quero saber, seu professor não quer saber, você não quer saber, e nós temos raiva de quem sabe, certo? Você só precisa saber que raiz de 14 é maior que a raiz de 9 e menor que a raiz de 16. Raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, está entre 3 e 4. Pronto, acabou. É isso que a gente precisa. Só isso, mais nada. Não quero saber, a gente não quer saber quanto que é a raiz de 14. Isso não nos importa. O módulo deste vetor é raiz de 14. O versor é eu dividir o meu vetor pelo módulo dele. Meu vetor, 2 sobre raiz de 14, menos 1 sobre raiz de 14,
menos 3 sobre raiz de 14. Esse é o meu versor. Só que ele quer um vetor de módulo igual a 4 e mesmo sentido. Se aqui esse cara tem módulo igual a 1, basta eu multiplicar por 4. Porque se eu multiplicar por 4, ele vai ter 4 vezes 1, 4, comprimento de 4. Certo? Comprimento de 4 e no mesmo sentido. Então esse meu vetorzinho vai ser 4 vezes, ó, só para expressar bonitinho para você, 4 vezes o vetor sobre o módulo do vetor. Ó. Foi isso que eu fiz. 4 vezes 2, 8 sobre raiz de 14. 4 vezes menos 1, menos 4 sobre raiz de 14. 4 vezes menos 3, menos 12 sobre raiz de 14. Tá feito. Essa é a resposta. Parabéns. Agora falta a letra C. Sentido contrário ao de V em módulo igual a 5. Bom, se é sentido contrário, eu tenho que multiplicar por menos 1 para mudar o sentido. Primeira coisa. Se é módulo igual a 5, significa que eu vou ter que calcular o versor e multiplicar por 5. A gente já tinha calculado o versor. Basta multiplicar por 5. Então vai ficar 5 menos 5, né? Vamos já multiplicar por menos 5, que muda o sentido. Ele quer sentido contrário. Então, ó, menos 5, vou chamar esse vetorzinho de 1. Menos 5 vezes 2 dá menos 10 sobre raiz de 14. Menos 5 vezes menos 1 dá 5 sobre raiz de 14. Menos 5 vezes menos 3 dá 15 sobre raiz de 14. Ou eu poderia chamar menos 10 sobre raiz de 14 e 5 sobre raiz de 14. J, 15 sobre raiz de 14, K. Ou eu poderia dizer, inclusive, assim, ó. Não tem erro nenhum se eu fizer isso aqui, ó. Só para você saber, tá? 5, coloque em evidência, não vou colocar em evidência, não vou deixar mais complicado ainda para você, mas 1 sobre raiz de 14 vezes menos 10,5,15. Posso fazer isso? Pode. Poderia colocar 10i, 5j, 15k. Posso. Porque eu posso fazer a distributiva, dá na mesma. Tá bom? Poderia colocar o 5 em evidência? Poderia. Tá? Qualquer um desses seria a resposta? Seria. Porque não tem nada de errado eu colocar um 5 em evidência. A matemática permite eu fazer isso. Não tem nada de errado eu colocar 1 sobre 14 em evidência. A matemática permite isso. Não tem erro nenhum. Ok? Vamos para o próximo.